Fala galera, se você está com dúvida em equação de segundo grau, como é que monta uma equação de segundo grau, como é que resolve ela, em especial usando a fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai fazer aqui em todas as questões, se liga aqui que todas as suas dúvidas vão ser sanadas agora. Simbora! Primeira questão. A equação x² menos 6x igual a zero, deu as alternativas aqui, certo? A priori, essa questão aqui, essa equação, melhor dizendo, você consegue resolver ela rapidamente sem usar a fórmula de Bhaskara. Só que no nosso vídeo aqui eu só vou trabalhar com a fórmula de Bhaskara, certo? Para treinar a aplicação da fórmula de Bhaskara e deixar ela sempre mais rápida de ser resolvida, certo? Quando a gente for resolver qualquer equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara, a gente vai sempre usar 3 passos, certo? O primeiro passo, anota aí, identificar os valores de A, B e C, certo? Se você não sabe o que é A, B e C, tem uma playlist aqui no meu canal de equação de segundo grau, onde eu falo do básico até o avançado. Aqui esse vídeo é nível avançado, certo? Então, se você não sabe identificar, volta lá para o primeiro vídeo que tem tudo completão. Segundo passo, calcular o valor de delta, que você tem que lembrar que delta é b² menos 4 vezes A vezes C. E o terceiro passo é pegar tudo que eu tenho e jogar na fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, identificar os valores de A, B e C. O A é 1, certo? O B é menos 6 e o C, nesse caso, é 0, certo? O B é o cara que está colado com x. Ó, quem está colado com x aqui é o menos 6. O C é o chamado termo independente. Como não tem nenhum, é porque o C é 0. Certo? Esse aqui é o primeiro passo. Segundo passo, calcular o valor de delta, que é o que? b² menos 4 vezes A vezes C. B menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 0. Menos 6² fica 36, ó. Tudo aqui multiplicado, né, vai dar 0, né? Porque está sendo 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Com esse menos fica menos 0 aqui, certo? E 36 menos 0, 36. Terceiro passo, tudo que eu tenho, fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Menos b, o que é que significa menos b? O oposto de b. Quem é b? Menos 6. Quem é o oposto de menos 6? 6 mais ou menos raiz de delta, que é 36, dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 1, certo? Vai ficar 6 mais ou menos raiz de 36 dividido por 2 vezes 1, 2. Vai ficar o quê? 6. Opa, pulei um passo aqui. Na verdade, esqueci de calcular, certo? Raiz quadrada de 36 eu posso calcular. Fica 6. Já coloco 6 aqui. Certo? Então, faz o que agora? x1, que é 6 mais 6 dividido por 2. E o x2, que é 6 menos 6 dividido por 2. 6 mais 6, 12. 12 dividido por 2, 6. 6 menos 6, 0. Dividido por 2, 0. Então, ó, quais são as respostas? Não tem raízes reais? Não, falso. Tem. Só não vai ter raízes reais quando o delta for negativo. Tem uma raiz nula e a outra negativa? Bom, uma é nula, 0 é nulo. Só que a outra não é negativa. Por quê? Porque o 6 é positivo. Letra C tem uma raiz nula, certo? E a outra o quê? Positiva. Realmente. E a letra D tem duas raízes reais e simétricas. Simétricas é que se uma fosse 6 e a outra menos 6. Não. Então, a resposta correta é a letra C. Então, não esquece, ó, para resolver qualquer equação de segundo grau, nos 3 passos. Primeiro passo, identificar os valores de A, B e C. Segundo passo,
calcular o valor de delta. E o terceiro passo, tudo que eu tenho, coloca onde? Fórmula de Bhaskara. Não esquece disso nunca, certo? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Em uma empresa do ramo da construção civil, o custo de produção em milhares de reais de N caçambas é calculado pela expressão. Vocês viram, vixe, que negócio estranho. Meu Deus, está dizendo que Cn, o que é isso aqui? Cn igual a n ao quadrado menos n mais 10. Meu Deus, que negócio estranho. Vou continuar lendo aqui. Se o custo for de 66 mil reais, aí você vai, tá, apareceu o valor. Então, o número de caçambas utilizadas na produção foi... O número de caçambas é o N. Ele quer saber quem é esse N. E ele disse que o Cn é igual a quanto? 66 mil. Ou seja, o que é que eu tenho? Que isso aqui é igual a 66 mil, certo? Como já está em milhares, você não precisa escrever com 3 zeros aqui, não. Você escreve só 66 mesmo, certo? Pronto. Se eu apagar isso aqui, ó, é equação do segundo grau. N ao quadrado menos N mais 10 é igual a 66, certo? O que é que você faz aqui? Tem que arrumar a equação, né? Troca 66 de lado, vai ficar N ao quadrado menos N mais 10 menos 66 igual a zero. Vai ficar o quê? N ao quadrado menos N, ó, mais 10 menos 66 fica menos 56 igual a zero. Pronto. A equação está pronta. E como ele quer saber o valor de n, vamos resolver a equação. Vamos lá. Primeiro passo. Quem é A? 1. Quem é B? Menos 1. E quem é C? Menos 56. Segundo passo. Ó, calcular o valor de delta. Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Certo? Vou mudar a cor aqui. Quem é B? Menos 1. Como é negativo, coloca os parênteses. Então, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que é menos 56. Certo? Menos 1 ao quadrado fica menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Quando você multiplica isso aqui, ó, tem dois números negativos. E menos com menos dá mais. Então, já pode colocar o mais aqui. 4 vezes 1, 4. Vezes 56, 224. E 224 mais 1 fica igual a 225. Certo? O terceiro passo, fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. O que é que significa menos B? O oposto de B, o oposto de menos 1, dá 1 mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 225 dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 1. Certo? Olha para cá. 1 mais ou menos, ó, já pode calcular a raiz de 225, que fica 15 dividido por 2 vezes 1, 2. Certo? Faz o quê? x1 e x2? Não. n1 e n2. Só que preste atenção. Ele quer saber, ó, o número de caçambas. Uma resposta vai fazer sentido e a outra não. Certo? Se ligue no que eu vou dizer aqui agora. Ó. Olhe para cá. Quem é o A? 1, né? O A não é 1? Ou seja, o A é um número positivo. Fale comigo. O A é um número positivo. Na grande parte das vezes, quando o A for positivo, a resposta correta será o N1. Então, nem precisa calcular o N2, certo? Então, vamos lá. Quem vai ser o N1? 1 mais 15
dividido por 2. 1 mais 15, 16. 16 dividido por 2, 8. Pergunta, preciso calcular o N2? Não, por quê? Porque o N2 vai dar negativo. Então, ó, quantas caçambas eu vou precisar? 8 caçambas. Certo? Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Fernando iniciou um trabalho em uma imobiliária como corretor de imóveis. Em sua primeira semana de trabalho, ele fechou certa quantidade de contratos de aluguel. E na segunda semana ele fechou, ó, o quadrado do número de contratos de aluguel que havia contabilizado na primeira semana. Você vai dizer, vixe, agora já complicou. Eu digo, não, calma. Ele está dizendo que na segunda semana conseguiu fechar o quadrado da primeira. Então você para e pensa, ah, tá. Se a primeira semana eu não sei qual é o valor e tudo que eu não sei eu chamo de X, na segunda semana que ele disse que é o quadrado vai ser o quê? X ao quadrado. Digo, muito bem. Fernando conseguiu nessas 2 semanas um total de 12 contratos. Quantos contratos Fernando conseguiu fechar? Olha a pergunta. Na sua segunda semana de trabalho. Ou seja, qual é a pergunta da questão? Qual o valor de X ao quadrado? Certo? Vamos lá. Quantos contratos ele fechou na primeira? X. Mais quantos contratos ele fechou na segunda? X ao quadrado. Quando eu junto a primeira com a segunda semana, fica o quê? 12. Arruma a equação, né? Vou inverter a ordem do x ao quadrado com x. Vou trocar o 12 de lado, vai ficar menos 12 igual a 0. Certo? Vamos lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A, que é 1. B, também é 1. E C é 12. Ó, de novo. Vai ter 2 respostas, né? Se liga, ó. O A é quanto? 1. E 1 é positivo. Toda vez que o A for positivo, na grande maioria das vezes, a melhor resposta será o qual? O X1. Certo? E se for positivo, aí mesmo que você vai nele. Certo? Vamos lá. Segundo passo. Deixa eu mudar a cor aqui. Calcular o valor de delta. Fala comigo. Qual a fórmula de delta? Fale. Eu quero que você fale. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Meu irmão, presta atenção. Pausa o vídeo aí. Se você não falar, tu não vai gravar, meu irmão. Então você tem que falar. Por quê? Porque quando você fala, você mentaliza. E faz com que seu HD interno aí da sua cachola faça com que você grave a fórmula. Então, toda vez que você for fazer um exercício de qual assunto for, fale a fórmula, escreva ela diversas vezes. Repetição é uma ação muito importante, certo? Não esquece disso. Quem é delta? B ao quadrado fica 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1 vezes C, que é 12, certo? Ou melhor, eu sei que vocês sabem que eu fiz uma pegadinha aqui agora, né? Porque o C não é 12. O C é, ó, menos 12, ó. Menos 12, ó. Tá vendo aqui o menos? Quando eu troquei de lado, trocou o sinal. Você vê, ah, Thiago, você pegou a gente, hein? Não, mentira, eu que me atrapalhei mesmo. Mas o bom de se atrapalhar é quando você corrige, né? Vamos lá. Então, presta muita atenção no passo a passo, certo? 1 ao quadrado, 1. Olha para cá. Tem quantos números negativos aqui? 2, né? Menos com menos. Já pode jogar um mais aqui. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. E 41, ou 41 não, né? 1 mais 48 fica 49. Ok? Terceiro e último passo. Calcular o valor da fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por quem?
por 2 vezes A. O que é que significa menos B? Oposto de B. Quem é o oposto de 1? Menos 1. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 49 dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1. O que é que você faz agora? Calcula a raiz e calcula a multiplicação daqui de baixo. Ó. Menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 49. 7 dividido por 2 vezes 1. 2. Faz o quê? x1 e x2. Quem vai ser o x1? Menos 1 mais 7 dividido por 2. Menos 1 mais 7, 6. 6 dividido por 2, 3. Preciso calcular o outro? Não. Certo? Resposta correta, 3. Opa! Tem certeza? Ele quer a da segunda semana. Eu sei que você lembra disso. Então, ele não quer o valor de x, ele quer o valor de x ao quadrado. Logo, 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. Agora sim, resposta correta. Ok? Vamos lá, próxima questão. Uma loja de calçados lançou um novo modelo e estimou que a quantidade desses pares de sapatos vendidos nas 2 primeiras semanas seria igual. Então, o que quer dizer a questão? Que na primeira semana vendeu X e na segunda também venderia X. No entanto, as vendas superaram as expectativas, de forma que na primeira semana foram vendidos o dobro da quantidade de pares estimadas, ou seja, era estimado vender quantos? X. Vendeu quanto? O dobro, ou seja, 2x. E na segunda semana, o quadrado da quantidade prevista inicialmente. Estava previsto para vender quantos? X também, só que vendeu o quê? X ao quadrado, totalizando, ó, nessas 2 semanas, ó, 24 pares vendidos desse novo modelo de sapato. Aí a pergunta, ó, qual foi a quantidade de pares desse novo modelo de sapato que a loja estimou vender em cada semana? Ó, que ela estimou vender. Então, quer saber o valor do X, certo? Então, vamos lá. Na primeira semana, vendeu o dobro do que tinha estimado. Então, 2x. Na segunda semana, vendeu o quadrado do que tinha estimado, ou seja, 2x. Quando você soma a primeira com a segunda semana, fica igual a quanto? A 24. Certo? Arruma. X ao quadrado mais 2x. Troca de lado. Menos 24 igual a 0. Primeiro passo, A igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 24, certo? Segundo passo, calcular o valor de delta, já vou substituir aqui, fica B ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 24, certo? Olha para cá. 2 números negativos. Atenção. 2 ao quadrado, 4. 2 números negativos multiplicados ficam positivos. Já achou o mais aí. 4 vezes 1, 4 vezes 24, 96. E 96 mais 4, 100. Certo? Então, delta é igual a 100. Terceiro passo, fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. O que é que significa menos B? Oposto de B. Quem é B? 2. Quem é o oposto de 2? Menos 2, mais ou menos raiz de 100 dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1. Vai ficar o quê? Menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 100, 10, dividido por 2 vezes 1, 2.
x1 vai ser o quê? Menos 2 mais 10 fica 8. 8 dividido por 2 fica igual a 4. Pergunta, preciso fazer o valor do x2? Não, por que não? Porque vai dar negativo. Certo? Então, ó, qual foi a quantidade de pares desse novo modelo de sapato que a loja estimou vender em cada semana? Tinha estimado vender quanto? 4. Certo? Na primeira semana foi o dobro, ou seja, o dobro de 4, 8. E na segunda semana, o quadrado de 4, 16. E se você faz 8 mais 16, dá exatamente esse 24. Ou seja, garantir que a resposta que eu fiz está correta. Ok? Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Uma galeria vai organizar um concurso de pintura e faz as seguintes exigências. A área de cada quadrado tem que ser o quê? 600 centímetros quadrados. E a segunda exigência, ó, os quadros precisam ser retangulares. E a largura de cada um deve ter 10 centímetros a mais que a altura. Vixe, Thiago. Digo, calma. A altura está aqui, né? Não é isso? E ele disse que a largura, no caso, a largura é essa medida daqui de baixo, tem que ter o quê? 10 centímetros a mais que a altura. Certo? Então, se a altura é x, a largura vai ser o quê? X mais 10. Bem fácil, bem tranquilo. Para eu calcular a área, eu faço o quê? X vezes x mais 10 igual a quanto? 600. Certo? Bem simples. Por que eu vou fazer isso? Porque ele está falando da área de cada quadro. Certo? Vamos lá. A pergunta da questão é qual deve ser a altura dos quadros. Ou seja, a pergunta é qual o valor do x. Beleza? Distributivo aqui. Ops. Distributivo aqui. X vezes x. X vezes 10. X vezes x dá x ao quadrado. Muito bem. Mais x vezes 10. 10x, muito bem. Posso trocar logo esse 600 de lado? Menos 600 igual a zerinho. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Valor de A, B e C. Quem é A? 1. Quem é B? 10. E quem é C? Menos 600. Qual é o segundo passo? Calcular o valor de delta. Fica B ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 600. 10 ao quadrado fica 100. Opa, tem dois números negativos, multiplicados ficam positivos. Já jogo mais aqui. 4 vezes 1, 4 vezes 600, 2.400. E 2.400 mais 100, 2.500. Certo? Terceiro e último passo, fórmula de Bhaskara. Menos B, oposto de B. Quem é B? 10. Oposto de 10, menos 10. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta? 2.500. Dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1. Vai ficar o quê? Menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de 2.500, 50 dividido por 2. De novo, ó, olha para cá. Quem é o A? 1. 1 é um número positivo. Logo, só vou precisar do x1, certo? Vai ficar o quê? Para o x1, menos 10 mais 50 dividido por 2. Menos 10 mais 50 dá 40. E 40 dividido por 2, 20. Então, a altura é 20. Se a questão pedisse o comprimento, que ele está chamando aqui de largura, seria 20 mais 10, 30. Mas como ele quer saber a altura, qual é a altura? 20 centímetros. Ok? Vamos lá, próxima questão. A área da região retangular mostrada abaixo é de quanto? 15. Retângulo. Como é que calcula a área de retângulo? Base vezes
altura, certo? No caso ali ele chamou de largura e altura, mas pode ser comprimento e largura, certo? Mas de modo prático, essa medida daqui de baixo com a daqui lateral, beleza? Isso aqui vai ficar igual a quanto? 15. Considerando que as medidas indicadas nas figuras estão em metros, pode-se afirmar que o perímetro do retângulo é igual a... Vamos lá, distributiva, né? Como é que a gente faz a distributiva? Primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com o segundo. E faz as continhas. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 1, x, mais 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 1, 3, igual a 15. Posso trocar o 15 de lado? Posso. Troca de lado, troca o sinal. Menos 15 igual a zerinho, 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 certo? Junta esses dois, junta esses dois. Vai ficar o quê? X ao quadrado, x mais 3x, 4x, 3 menos 15 menos 12 igual a 0. Primeiro passo. Quem é o A? Fala aí. 1. Quem é o B? Fala aí. 4. Quem é o C? Fala aí. Menos 12. Muito bem, rapaz, tu tá fera, viu? Segundo passo, calcular o valor de delta. B ao quadrado. Quem é B? 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é A? 1. Muito bem. Vezes C. Quem é C? Menos 12. Coloca 40, Thiago. Pô, parabéns, tá fera, viu? 4 ao quadrado, 16. De novo, ó, quantos números negativos aqui? 2. Menos com menos, mais. Muito bem. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. E 16 mais 48 é o famoso 64. Terceiro passo, fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Menos B. Quem é menos B, sendo que B é 4? Menos 4, mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 64, dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 1. Vai ficar o que aqui embaixo? Menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 64. 8 dividido por 2 vezes 1, 2. Vai ficar o quê? X1 é igual a menos 4 mais 8 dividido por 2. Menos 4 mais 8 dá 4 dividido por 2. 2. Pergunta, preciso calcular o x2? Não, por quê? Ah, Tiago, é aquela mesma coisa do anterior, que quando A for positiva, eu não preciso me preocupar com x2? Sim. Então, quem é o x? 2. Acabou a questão? Não, porque a questão quer o perímetro. O que é um perímetro? É a soma de todos os lados. Quanto é que mede aqui? X mais 1. Quem é x? 2. Com mais 1? 3. Aqui. Quem é x? 2. Com mais 3? 5. Aqui vai ser o quê? 3. E essa daqui? 5. Certo? Logo, quem vai ser o perímetro? Vou botar aqui. Então, P, 5 mais 5 mais 3, que é o famoso 16 metros. Ok? E a última questão de hoje diz o seguinte, ó. Rose multiplicou a idade atual de seu filho. Você vai dizer, meu Deus, qual é a idade atual dele? X. Ah, muito bem, tudo que eu não sei eu chamo de X. Isso aí. Rose multiplicou a idade atual de seu filho pela idade que terá daqui a 5 anos e obteve como resultado 14. Se liga, qual é a idade atual dele? X. Muito bem. Vezes qual é a idade dele daqui a 5 anos? X mais 5. Muito bem. E obteve quanto? 14. Olha que lindo. A pergunta é qual é a idade atual do filho de Rose. Ou seja, a questão quer saber qual é o valor do X. Muito bem. De novo, distributiva. X vezes X, X vezes 5. X vezes X, X ao quadrado, mais X vezes 5, 5x igual a 14. Arruma aqui, né? Fica
mais 5x menos 14 igual a 0. Primeiro passo. Quem é o A? 1. Quem é o B? 5. E quem é o C? Menos 14. Segundo passo. Calcular o valor de delta. Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado. Quem é B? 5 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 14. 5 ao quadrado dá 25. Olha para cá. Dois números negativos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 14, 56. E 21 mais 56, 81. Terceiro e último passo. Fórmula de Bhaskara é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. O que é que significa menos B? Oposto de B. Quem é o oposto de 5? Menos 5 mais ou menos raiz de 81. Posso colocar 9 aqui? Eu acho que pode, né? Dividido por 2 vezes A. Quem é A? 1. Posso colocar 2 vezes 1 como sendo 2? Acho que pode, né? De novo. Opa, Tiago, de novo aquela conversa de que o A é um número positivo, logo eu só vou precisar do x1. Eu digo exatamente. Tá pegando a mãe, hein, pai? Vamos lá, quem vai ser o x1? Menos 5 mais 9 dividido por 2. Menos 5 mais 9, 4. Dividido por 2, 2. Qual a idade do filho de Rose atualmente? 2 anos. Beleza, galera? Eu quero que vocês repitam essas questões. Eu acho que o que tem de mais difícil em uma equação é você montar ela. Depois que você monta, é um processo tão mecânico de repetir com números diferentes que tudo se torna prático. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Até o próximo vídeo e vamos pra cima. Aquele abraço!